Olá, bem-vindos à Redeira. Vamos hoje dar continuidade ao assunto de governança, explicar um pouco melhor a governança e a estrutura do ecossistema da Redeira. Como eu comentei no vídeo anterior, nós falamos sobre a questão que a Redeira ela tem um conselho de governança, formado por grandes empresas entre as 500 melhores do mundo. Então, esse conselho, ele é um conselho descentralizado, isso é importante, a tomada de decisão é descentralizada, a governança da rede é descentralizada. É um fator extremamente importante numa Web3, uma rede Web3, né, uma DLT. E por que ele é descentralizado? O que caracteriza essa descentralização está muito focado na estrutura. Nós temos várias empresas de setores diferentes, okay? Nós temos empresas do setor de tecnologia, nós temos empresas, bancos, varejo, empresas do varejo, bancos e entidades financeiras que estão distribuídas ao redor do globo, em 5 continentes, segmentos diferentes, visões diferentes. Então, esse processo de tomada de decisão compõe um grupo grande de pessoas, né, de entidades aí. E esse conselho, dentro desse conselho tem os membros que são provenientes dessas empresas que compõem esse conselho de governança. Isso traz uma real descentralização, porque o conceito de descentralização, você pode até ter muitos nós distribuídos na mão de dezenas, milhares de pessoas, mas se você tem muitas pessoas, apesar de milhares, mas algumas poucas têm um poder de decisão maior do que as outras, mesmo você estando numa rede descentralizada, né, com milhares de nós, você ainda corre o risco de ter uma maioria que normalmente ela vai tomar essa decisão. Então, no caso da Redeira, além da gente ter essa descentralização física por segmentos, né, e isso traz para a decisão da rede pessoas e cabeças diferentes para tomar as decisões. Então, esse formato que é diferente dos conceitos do mercado, muitas pessoas não entendem e acham que isso não é descentralizado. Na verdade, isso eu acho mais centralizado, porque todos eles têm um voto igual. Nenhum deles tem um voto maior do que o do outro. Tá? Então, isso eu acho isso é muito importante. E são empresas que têm uma reputação a zelar. Por esse motivo, elas não vão comprometer a reputação delas com más decisões ou decisões irresponsáveis. Então, pois bem, o Conselho da Redeira, ele é uma entidade independente dentro do ecossistema da Redeira. Aqui, vamos abrir aqui. Aqui a gente vê que esse conselho, ele é formado, ele tem um board de diretores, membros, né, que são dessas empresas da governança. Você tem o chair, que é o Nance Herman, é um dos fundadores da Redeira. E você tem os comitês. Cada um desses comitês, esse comitê técnico, rede, tokenomics, né, que é da moeda e orçamento, o treasury, e o membership, que decide sobre os novos membros que vão aderir ao conselho. Então, são pessoas do mercado, são pessoas que estão inseridas num contexto corporativo, de decisões e tudo mais, têm um nome a zelar, e são eles que definem as regras, se a rede vai sofrer alterações técnicas, alterações no modelo econômico, no tokenomics, uso do orçamento, né, do tesouro, aplicações do tesouro. Então, esse conselho tem essa responsabilidade e ele é uma entidade independente do restante das outras entidades, como nós vamos ver aqui. Então, o ecossistema da Redeira, ele é composto do conselho, ele tem a Redeira propriamente dito, que é a rede, né? São os nós, os servidores, a parte técnica, a infraestrutura. Nós temos a Foundation, Redeira Foundation, que ela é responsável pela parte dos grants, de investimento, de aceleração, principalmente do varejo, né, de projetos corporativos, varejo. Você tem a Hashgraph, que é quem desenvolve parte do código que
foi quem desenvolveu o código da Redera. Ela chamava Sword Labs, agora ela chama Hashgraph. E nós temos a Hashgraph Association, que é uma outra entidade de fomento do mercado, né, especialmente com governos, com entidades de setores específicos. Tem a Exponential Science, que é um outro elemento, que é a parte de pesquisa para acelerar a adoção, né, da tecnologia no mercado. Tá? Então, é um ecossistema de empresas independentes, elas não têm uma gestão centralizada, mas todas elas, quando querem sugerir ou requisitar, por exemplo, dinheiro para mais grants, precisa submeter isso ao conselho. Então, o conselho vai tomar a decisão se vai alocar mais recursos ou menos recursos para que essas empresas exerçam as suas atividades. Agora, a execução dessas atividades, a operação disso é totalmente independente do Conselho da Redera. Então, esse modelo, ele não é um modelo comum no mercado, né? É difícil você ver essa estrutura e traz uma solidez, porque eu, investidor, ou eu, não no papel de investidor, no sentido de que eu vou colocar o meu negócio, as operações do meu negócio numa rede, eu não quero ser afetado por decisões arbitrárias de grupos desconhecidos. Então, para mim é muito mais confortável entender que existe um negócio que está rodando e que esse negócio é cuidado por grupos que entendem o que é um negócio, e então eu me sinto mais confortável de investir nesse desenvolvimento dos meus produtos em cima de uma rede como essa. Então, essa arquitetura, ela é totalmente, ela é única, para falar a verdade, no universo das DLTs, e por isso, por essa característica, a Redera tem um viés que atrai muito as corporações para projetos, desenvolvimento de seus projetos. Ok? Espero que tenha ficado um pouco mais claro a visão e a estrutura da Redera, como é que funciona. Obrigado aí.